papo cabeça sobre neurociência do amor. E para falar mais sobre esse assunto, eu recebo hoje Tatiane de Samanduca. Ela é psicóloga clínica, especialista em psicoterapia psicodinâmica, autora do livro Valida-te e Será que é Amor? Bem-vinda, Tatiane. Obrigada pelo convite, Fernando. Pessoal, começa agora mais um Papo Cabeça aqui no Olho Clínico com o Dr. Fernando Gomes. Tatiane, recentemente eu vi que você lançou um livro, está até aqui junto com a gente, né? Será que é amor? E aí você discute, apresenta casos, fala, né, do amor em diferentes modalidades, do sofrimento na clínica, sob a ótica de Freud e Platão e tantos outros, né? E eu fiquei me perguntando aqui, será que em linhas gerais a gente pode afirmar que o sinônimo de amor é sofrer? Boa pergunta. Parece uma música, né? Sinônimo de amor é amar, sinônimo de amor é sofrer, porque não há separabilidade. Quanto mais a gente ama, mais a gente sofre quando a gente perde aquela pessoa no qual a gente investiu toda a potência do nosso amor. Então, né, o Freud é preciso, né? Quando ele fala sobre, né, é inelutável, o sofrimento quando a gente perde a pessoa, né, que a gente ama, né, quando há uma separação, quando há uma ruptura, né, um desenlace, é certo, né, e esse é um dos sofrimentos mais duros na clínica, porque é continuar amando mesmo que essa relação chegue ao final, ela termine, ela se dissipe, né. Sabe que no livro que eu escrevi, o Neurociência do Amor, tem um tema que a gente discute, aí bem concreto, falando do cérebro como hardware, né, como máquina mesmo. Bom, o seu alvo amoroso, a pessoa que você está apaixonado, né, primeiro, não existe paixonímetro, né, um exame que você de fato fizesse e mostrasse, olha, fulano ou ciclano está realmente apaixonado por mim ou não. Mas você sabe quando você está apaixonado. A pessoa pelo qual você tem esse sentimento, e que a gente sabe que tem um tempo de duração, ela tem a chave do circuito de recompensa cerebral, o circuito mesolímbico dopaminérgico. Então é como se ela pudesse, a todo momento, liberar dopamina pela presença, pelas carícias, enfim, pela própria imaginação. Por isso que perder é tão duro, é como se você estivesse perdendo uma chave muito especial de carinho para dentro do corpo. Agora é lógico, né? Sob a ótica psicanalista, como você está falando, existem várias camadas, né? Isso é um conceito bem concreto quando eu falo simplesmente do circuito mesolímbico dopaminérgico e da dopamina. Mas eu gosto quando você fala disso, porque no seu livro você também fala, né, sobre não só atrelar, né, a esse apanhado de neurotransmissores, que é muito importante, que a gente sabe que acontece uma circuitaria toda ali na paixão, né, é como você disse, não mente, né? Sim, não tem como. Os nossos afetos não mentem, eles abrem para uma verdade sobre nós. E falando dessa ruptura, né, a gente perde um tanto quando a gente perde a pessoa no qual nós amamos, né? Perde algo de si, porque isso tem a ver com como é que a gente aprende a se ver, né? Como é que a gente se relaciona com o outro. O eu é um outro, já diria, né? O poeta Rimbaud, né? O eu é um outro, então pra gente saber da gente, a gente passa pelo outro. E na paixão, né? Esse excesso que você falou agora, né? Acontece e assim, não tem como negar, né? É uma verdade tal como se revela. Tatiane, carência, a dependência emocional, o sacrifício, o desejo e até mesmo o sexo, né? Isso tem necessariamente a ver com esse sentimento de amor? Você tem 8 horas pra gente falar sobre cada um deles, porque seria incipiente falar aqui. Mas, vamos pensar, aquela pessoa que ama pela via da carência, né? Porque a carência tem a ver com eu querer essa pessoa, ou eu desejar essa pessoa o tempo todo. A gente utiliza aí, né, eu e o Saulo, né, que nós fizemos esse livro juntos sobre o amor, então a gente utiliza uma série de poemas, né, de literatura para falar sobre o amor. Então a carência muitas vezes faz com que a pessoa deseje aquele outro como um todo, né? É um excesso endereçado ao outro. Que isso, né, fazendo aí esse encadeamento, pode pensar também na dependência do outro. Sim, porque você transfere muito poder para outra pessoa. Exato. É isso, né? Mas assim, muitas vezes a pessoa, ela tem aí um reservatório de necessidades infantis e ela deposita no outro, esperando que esse outro vá cumprir ou vá suprir todas essas necessidades, muitas vezes, né? Sem falar das ilusões sobre o outro. Então, a dependência é muito ruim nesse sentido, porque faz com que a pessoa necessite, exija do outro uma presença toda, né? E isso muitas vezes afasta
e afoga toda a experiência de amor, atravanca a experiência de amor, né? Porque essas pessoas têm uma dificuldade enorme de ser hóspedes à solidão, né? Hóspedes à sua própria solidão. Então exige do outro. Se ela vai exigir do outro, que entra no sacrifício, Sim, né? sim. Exigindo do outro, né, que também se sacrifique por ela. E geralmente essa pessoa que está do outro lado se torna impotente, porque nunca vai atender às demandas dessa pessoa que faz aí um enorme sacrifício, um enorme suplício. Essa pessoa de outro lado está impotente, porque nunca vai atender essas demandas. E, né, aí entra também um ressentimento. Essa pessoa fica muito ressentida, porque ela faz, né? Quantos discursos a gente já viu assim, em nome do amor, mas se distanciam do amor? Né? Mas eu fiz de tudo, né? Vinícius de Moraes tem uma entrevista com a Clarice Lispector que ele fala, né? Quando eu amo, eu me dou todo, né? Então esse todo não tem nada de preservar aí algo de si, né? Mas aí é uma longa história sobre o amor. Agora sim, ó, todo mundo tem aquele conceito, né? Que o amor seja pelo resto da vida. Mas quando ele acaba, e isso é uma coisa muito frequente, pelo menos na vivência que a gente tem do mundo atual, né? As coisas parecem ser meio descartáveis, né? Até os relacionamentos e em grande parte das situações, talvez infelizmente, né? Esse sentimento que termina é sinal de que aquilo ali não era amor ou durante aquele recorte de tempo aquilo era amor? Pois é. Eu vou tomar primeiro o que você falou, né, como um certo imediatismo das relações amorosas que a gente vive hoje, né? Então esse imediatismo rompe com a ideia de construção. E o amor tem a ver com essa temporalidade, né? O amor tem a ver com, né, como canta aí Chico Buarque, com o cotidiano. O amor tem a ver com muitas coisas. Então, a gente pensar nesse imediatismo, a gente pode pensar no Estatuto da Paixão, né? O amor pode se tratar de uma outra coisa. E falando sobre aquelas relações, né, que acabam, né? A gente tem uma construção, né, de um amor romântico, muitas vezes que assim, olha, felizes para sempre. E não se atenta que sim, o amor pode acabar, né? Eu acho que isso é uma boa conversa para que a gente possa, né, tem relações que duram aí, né, um longo tempo, mas tem um laborioso trabalho de investimento, né? Se o amor não for cuidado, ele perece. Então tem a ver com investimento, tem a ver com uma série, com a palavra, né? Não palavras esvaziadas de sentido, né? Tem a ver com muitas coisas. Então as pessoas se confundem aí nas relações de amor, muitas vezes porque espera algo imediatista ou porque estão apaixonadas pela paixão. Então espera aquele arrebatamento e o amor não se trata disso. E eu acho que trazer essa ideia sobre o amor faz com que a gente pense nas nossas próprias relações de amor consigo mesmo, de amor com o outro, de amor de mãe para filho, de pai para filha, de amor e amizade, que é muito comum. Então eu acho que pensar, né, que o amor acaba é a gente também se atentar para algo que tem a ver com um certo investimento, tem a ver com um certo cuidado, né? E eu acho que isso é essencial para as relações amorosas. Sabe o que eu acho interessante? Quando eu estava escrevendo o livro Neurociência do Amor, eu ficava atento, né, com os poros abertos para tudo quanto é informação que chegava para mim. E aí eu prestei bastante atenção nas palavras que o padre diz quando faz uma cerimônia religiosa. E ele fala uma frase que algumas pessoas ficam até arrepiadas, ou felizes ou preocupadíssimas. Ele fala assim: agora eu vos declaro marido e mulher, né? E até que a morte os separe. Enfim, e aí vem aquele pensamento, né? Aquela pessoa que tem esse sentimento de clausura, deve falar, puxa vida, então eu estou colocando não uma aliança no dedo, eu estou botando uma bola de chumbo no pé. Mas se você olhar as palavras que são ditas, é uma palavra muito bonita que está sendo falada, que até que a morte os separe. Ou seja, essa junção, ela não é infinita. É uma proposta de uma vida em conjunto, em respeito, do qual a separação, a gente já está combinando aqui qual que vai ser. Vai ser a viuvez, de um lado ou do outro. Então, assim, é interessante porque as palavras de fato têm poder e trazem muito isso que você disse do consagrado, né, de criar a relação amorosa. E aí eu faço para você a próxima pergunta. A gente ama de acordo com o que a gente aprendeu, o que é o amor, ou das experiências que a gente teve na infância? Eu quero dizer assim, de repente, na sua casa ali, seu pai era muito carinhoso com você mesmo, sua mãe era muito atenciosa, seus irmãos eram pessoas presentes e, portanto, quando você, no mundo adulto, se lança a querer construir uma família ou ter um relacionamento, você tem
as mesmas expectativas. E veja, estamos falando de nível, né? Se você teve tudo isso muito bem a contento, você se acostumou, no bom sentido, com o que de fato é bom e o que de fato é completo. E aí como é que faz? Como é que faz essas adaptações para o mundo que nem sempre vai refletir a família que a gente tem de origem? Sabe que você está falando uma coisa que é muito bonita, que eu acredito muito nisso, tanto na minha clínica, né, na minha experiência clínica, que a gente pode reinventar a nossa experiência de amor. E quando a gente transforma essa experiência, é como se a gente acordasse, mas para poder sonhar. O que você está dizendo eu acho que é muito importante, porque a gente vai vivendo uma série de experiências no longo da nossa vida, da nossa história, né? As figuras inaugurais, pai, mãe, cuidadores, né? Tem aí uma rede enorme de pessoas no qual a gente aprende o amor. A gente fala do amor conforme a nossa experiência própria do amor. Então eu acho importante a gente pensar que muitas vezes tem algo que é desconhecido a nós. Isso que leva muitas pessoas a buscar ajuda no sofrimento por amor. Que tem a ver com muitas vezes, quantas vezes você já não escutou, né? Aquela máxima, eu tenho dedo podre, eu escolho pessoas, né, com determinadas características. Esse tipo de estranhamento e de muito sofrimento é o que leva as pessoas a buscar ajuda. Por quê? Porque a gente tem uma série de experiências, a gente tem uma série de defesas também, né? Eu falo que o amor é um eterno aprendizado, porque com cada pessoa você vai vivendo as experiências de amor, né? E isso é muito potente também. Só que há muito sofrimento por amor. Há muito sofrimento. Nada escapa, né? Na clínica, né? Nada escapa ao amor. A pessoa está falando ali, né, do seu sofrimento, em se sentir amado, em não amar, em não conseguir amar. Aceitar, né? A gente às vezes é meio passadista, né? Olha, mas anteriormente as relações, né, duravam mais tempo. Só sobre o mesmo teto havia desqualificações, muitas violências. Hoje a gente tem um arsenal de informações para que a gente possa pensar na maneira de viver o amor e na maneira de amar melhor. À medida que a gente conhece sobre, né, o nosso sofrimento, como é que a gente viveu essas experiências de amor. E esse tipo de estranhamento, voltando, né, como você disse, olha, a paixão não mente, a angústia também não mente. Ela revela uma verdade sobre nós, sobre aquilo que faz com que a gente fique inquieto, sobre aquilo que faz com que a gente se questione. Então é importante que as pessoas, né, busquem saber de si, busquem saber como é que elas se sentiram amadas, como é que elas viveram as experiências de amor e que isso, né, durante a nossa vida a gente vai vivendo relações amorosas, relações com o pai, relações com a amizade e vai se revelando uma verdade sobre nós. O Tati, uma coisinha, quando uma pessoa termina um relacionamento e sofre muito, eu imagino que, enfim, pode procurar você no consultório, né? Quando a angústia é tão grande. Porque da mesma maneira que a paixão dura aí 6 meses, 2 anos, isso é uma média, viu, gente? Tem gente que fica muito mais tempo sobre esse efeito, né? Esse torpor. Mas existe também o processo de luto na hora de um término de um relacionamento muito significativo. Aquilo, mesmo que seja um ponto final, ele marca a pessoa nas partes mais profundas da psique humana, né? E eu sei que nesses relatos que você coloca, grande parte tem essa coisa da separação, né? Porque se a gente fala de união, a gente tem que falar de separação até para transmutar aí a coisa. Quais são as dicas que você pode dar aqui para quem está assistindo a gente para tentar superar ou significar essa fase com uma positividade maior? Porque muitas vezes o sofrimento é inerente ao processo, como você falou, da mesma maneira que a empolgação e a volúpia fazem parte aí da paixão, né? Senão não seria essa corrente. Mas quais são as dicas que você daria em termos gerais? Olha, uma das coisas que eu acho importante que a gente falou da solidão é que muitas pessoas, né, quando se separam da pessoa, do amado, né, e vamos pensar assim, uma mãe, um filho que se separa da mãe, sentem um enorme desamparo, né? Então tem a separação como desamparo, né? Muitas vezes a separação como abandono. Isso tem muito a ver com não algo que acontece fora, mas algo que acontece dentro de nós. O luto, a separação é uma ruptura, né? É algo que acontece dentro da gente. A gente interpreta isso, né, conforme as nossas experiências de vida, né? Conforme aquilo que talvez seja mais familiar. A gente interpreta dessa maneira e a gente sente e sente muito por isso. Um luto, né, precisa ser
pranteado. A gente falou aqui dos imediatismos. Quando a gente espera do luto que ele se resolva, que ele se conclua em 2 semanas, a gente pode cometer uma selvageria. Por quê? Porque a gente investe todo o nosso amor, né, num outro, a gente faz aí uma ligação muito importante, a gente se transforma nas relações do amor, então seria esperar com que o luto, né, ele possa encontrar o seu lugar, a gente possa prantear, gastar com palavras, com afetos, com dor, e tem a ver com isso. E hoje a nossa sociedade, né, como manda o figurino nas redes sociais, né, diz o quê? Né, olha, né, seja rápido, né, performe, né, não dá tempo de viver tudo isso. Então, assim, o afeto não mente, ele é como é. Um luto precisa ser pranteado, porque na melhor das hipóteses, né, a gente vai reinvestir essa energia psíquica dentro da gente para que a gente possa relançar, né, para o trabalho, para as amizades, para um novo amor. Então o luto, ele precisa ser pranteado, ele precisa ser elaborado. Não tem uma outra forma. A gente precisa aceitar o nosso processo. Isso que eu falo no meu primeiro livro. Legitimar tal como é. A gente é muito mais humano do que a gente está dizendo por aí, sim, né? E assim, e é uma verdade, só a gente sabe, né, o quanto sofre, o quanto se inquieta, o quanto se angustia. Aí vem aí os nomes, as ansiedades, né, as depressões, a melancolia. Então é necessário que a gente respeite, que a gente legitime o que a gente sente, como é que a gente enxerga tudo isso e vá elaborando isso. E muitas vezes no consultório é o que a gente encontra. Eu sei que não tem um tempo, né, mas pelo que eu estou entendendo, quando você fala prantear, é uma forma bonita de falar assim, gente, pode chorar mesmo, né? Pode chorar mesmo. Aliás, faz bem, porque significa um processo sendo de alguma forma concluído, e isso pode representar um passo para frente, né? Não tem maquiagem para dor, né? Não tem. Talvez engatar desesperadamente um próximo relacionamento sem muito significado pode ser uma violência maior ainda, né? Com o processo que você decidiu experimentar na sua vida, que é uma vida com amor. E muitas vezes tem a ver com essa pergunta que você fez, né, da dependência, da carência, né, de depositar já no outro e não sentir os afetos da perda, da ruptura, do desligamento dessa pessoa. Tati, para encerrar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre um tema que sempre acaba esbarrando, né, nessa situação, que é o seguinte, olha, você precisa ter amor próprio, você precisa se amar. E é difícil escutar isso, né? Quando a pessoa está apaixonada pelo outro. Fala, tá bom, eu já me amo, mas aquela outra pessoa que eu estou falando, doutora, eu estou aqui para conversar com você, você vem falar para mim amar. Lógico que eu me amo, eu me cuido. Né? Você acredita que o amor próprio é a base? Ou seja, a partir do momento que eu me amo, eu me respeito, eu me compreendo, eu vejo quais são os meus pontos positivos, eu sei quais são os pontos que eu posso melhorar, né? E mesmo assim eu continuo me amando e me respeitando, isso é a base para que você possa ter relacionamentos futuros mais bem-sucedidos? Você está falando uma coisa que eu acho muito bonita que acontece, né, no coração psicanalítico, no encontro, né, tão potente, tão transformador que é o encontro com o outro na clínica. Porque é muito comum que as pessoas elas vão retomando o amor de si, né, retomando o amor de si por falar sobre a sua história, por reconhecer e se ver aí nos vãos dos acontecimentos da vida, né? Então isso é uma premissa muito importante, que é quando eu falo de mim, quando eu reconheço, quando eu entro em contato com os meus afetos, com as minhas dores, né? Com os meus chororôs, com as minhas angústias, né? E também com a potência do amor, eu me modifico. E eu acho que quando a gente fala, né, em autoestima, a gente não tem, né, 7 dicas para autoestima, é trabalhoso, né? A gente escuta, né? Seja quem você é. É trabalhoso ser quem a gente é. A gente vai construindo essa noção de si, a gente constrói o sentimento de si. Agora, para que a gente também não fique entorpecido como Narciso, né? Entorpecido olhando só para o nosso próprio espelho, né? A gente passa a amar o outro. Né? Então, essa é uma maneira da gente, como se você perguntasse, tá, então, mas como é que, né, às vezes o amor está no outro, né, e falta o amor de si. Então é preciso que você se reconheça, né? É claro que a gente não foge das primeiras figuras de amor, né? Não necessariamente no que aconteceu, mas no que a gente viveu de experiência, de não se sentir amado muitas vezes, de viver em lares que haviam agressões, né, negligência, indiferença, seja quais for, né, essas situações. Então isso tem uma tendência de repetição, da gente amar dessa maneira. Quando a gente busca saber de nós, a gente também pode mudar, amar melhor, né? Reinventar a nossa maneira de nos olhar também, de se ver.
né? A gente acaba se esquivando um pouco, né? Isso que você falou, de Sim. depositar numa outra relação, tem a ver com... Sim, não é comigo, é com os outros. E aqui, com essa sua fala, eu comecei a pensar o seguinte: um relacionamento amoroso é quase que a construção de um terceiro elemento. Então tem eu, tem você e tem o nosso relacionamento. Então, para mim fica claro que talvez o conceito de uma terapia de casal, que na verdade não é de casal, é daquele terceiro elemento, faz todo sentido. É lógico que a gente não pode esquecer essa individualidade, senão a gente peca, porque o terceiro elemento só existe porque existem os dois de forma equilibrada. É possível você ajudar, por exemplo, pessoas que estão querendo, vou falar salvar o casamento, elas não querem salvar o casamento, elas estão querendo não perder aquilo que foi tão bom e que construíram durante tanto tempo em conjunto, de uma forma mais eficiente, quando as duas pessoas abaixam a guarda e falam, olha, tudo bem, ir lá para o divã e tentar trabalhar essa questão. Sabe, Fernando, eu acredito que, como você falou, é uma aposta, né? É desejar juntos. Desejar juntos, né? Não existe essa mutualidade, porque eu aposto tanto, né, o que eu tenho e o outro aposta aquilo que ele tem. E dentro disso, eu acho que, né, a psicanálise é a cura pela palavra, né? E como a nossa palavra ela é deficiente nos dias, né, que seguem no cotidiano. Então eu acho que assim, escutar o outro, né? Escutar o outro, o que se chama de empatia, sentir dentro, mas é muito difícil sentir dentro, né? É quando a dor do outro me dói. Então, ou seja, quando aquele, né, tá falando alguma coisa, eu dou de ombros e eu não ligo mais. Ah, mas daí é sempre a mesma conversa, né? Eu tô acabando com essa experiência de amor. Por quê? Porque o amor se conjura na palavra, se conjura na escuta, né? O amor tem a ver, e esse investimento tem a ver com a gente também olhar para a nossa relação com mais zelo, com mais cuidado, né? Não é simplesmente, olha, eu casei, assumi uma relação de compromisso e já tá, e assim que vai. Não, né? Exige de nós. Então essa aposta, né? O desejo de fazer laço, não só fazer laço lá na hora do encontro, mas de continuar a fazê-lo. É continuar nesse investimento, cada um com as suas diferenças, porque uma das coisas que tem a ver com amor é o respeito à alteridade, é respeito da diferença do outro. É diferente, esse outro, ele não é tudo aquilo, né, que eu remontei sobre ele lá no momento da paixão, esse outro aparece como real. E é aí que eu amo de verdade, porque essa pessoa se mostra tão faltosa quanto eu, né, tão falha quanto eu, e isso tem a ver com essa experiência de amor. Né, a alteridade, a diferença. Tati, muito obrigado pela sua participação, viu? Eu vou mostrar mais uma vez aqui o livro da Tatiane e do Saulo, tá? Será que é amor? Você que se interessou pelo assunto, já está disponível nas livrarias, né? Está disponível nas livrarias físicas e virtuais. Tati, muito obrigado pela sua participação. Obrigada, Fernando. Obrigada mais uma vez. Pessoal, gostou? Dá um like aqui, compartilha com todo mundo. Eu e a Tati, a gente vai estar de olho aqui nos seus comentários, nas suas dúvidas e questões, tá bom? Um beijo no coração e até a próxima. Tchau!